Oi, gente. Eu tô aqui, tipo, mais uma vez assim, não vou falar nada polêmico, não. Eu vim fazer uma coisa meio diferente, falar um pouco da coisa que eu sou mais viciada na vida, né? Que é a série e os livros, né? Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu li os 5 livros já várias vezes, tô lendo o primeiro de novo, na verdade tô acabando de ler o primeiro de novo. E assisti a série toda e ainda assisto de vez em quando não tem nada pra fazer, eu pego e coloco pra assistir. Uma puta decepção, mas eu, né, fazer o que? É a vida. E todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito viciada, velho. Eu sou extremamente viciada, assim, naquele universo, entendeu? Tipo, eu sou viciada nos personagens, em tudo, assim, sabe? Na violência da série e tudo mais. Falando um pouco da série, depois do No livro também é muito diferente, porque é muito mais detalhado. Coisas que mudaram um pouco da série nos livros e tal. Então, tipo, fica essa divisão, né? Mas eu gosto muito dos dois. Só a última temporada que foi uma bosta, que realmente, meu, se eu pudesse, sabe, apagar aquilo da minha memória e terminar na sexta temporada, eu teria feito isso, né? O que me deu raiva não foi nem o casal que fizeram, né? Que foi o Joe e a Daenerys. Foi o modo como foi... Que acabaram com a personagem dela. Apesar que, assim... Não era de se estranhar que ela ia enlouquecer, entre aspas, né? Porque eu acho que ela não enlouqueceu. Eu acho que foi muita pressão. Ela perdeu todo mundo que ela confiava. Os caras tava... Tipo, que ela confiava estava conspirando contra ela, entendeu? E ela estava num lugar que, meu, ela, por mais que ela tenha nascido lá, ela foi embora criança, né, pequena, um bebê ainda de colo, não teve tempo de ter nada, e quando perdeu todo mundo, perdeu uma boa parte do seu exército ajudando aqueles filha da puta dos Stark. E, né, porque por mim eu acho que eu deveria ter deixado os caminhantes brancos vir lá, matar todo mundo e voltar pro lugar que ela tava. Na minha opinião, é essa. Mas eu vim aqui falar um pouquinho dos personagens mesmo. Porque além do livro, eu percebi que tem. E não só pelo livro, também pela série. Que, na verdade, eles têm todos os extremos das pessoas mesmo, assim, da gente, né? Então, falando primeiro, por exemplo, da Sansa. Porque a gente sabe que a Sansa, no começo da série, era uma idiota, né? Não que não tenha deixado, porque eu odeio ela. Mas ela era uma idiota, porque era jovem, né? Era uma jovem que sonhava em ser rainha e achava que amava o príncipe lá, o Joffrey e tal, e, sabe, morria de amores por ele, sendo que no livro deixa bem explícito, ela traiu o pai dela, né? Por causa desse amor que ela tinha por ele. E no livro fala muito bem disso, né? Quando na última discussão que eles tiveram, que o Ned fala que elas vão voltar pra casa, ela sai da mesa e vai falar com a rainha, que é a Cersei. Então a Cersei já fica ligada que, né? Que é a outra fé da puta também. Mas, se a gente for pensar por um lado um pouco mais pro nosso lado, a Cersei, desculpa, a Sansa não é nada mais do que a gente quando é adolescente. Meu, ela é isso. É muito legal você ver a evolução porque você meio que olha pra você mesmo também. Por exemplo, a questão do primeiro amor dela, que foi o Joffrey, que foi um bosta. E aí você começa a lembrar, fala, nossa, tipo, e ela caía de amores. E ela sonhava com o casamento perfeito dela, ela sonhava com uma vida perfeita, com o amor da vida dela, porque ela até então achava que ele era o amor da vida dela. E no decorrer de toda a vida dela,
ela começa a falar, não, velho, não é assim. Isso também tirando que ela teve uma ótima professora também, né? Que a vida é foda, né? Ela teve uma ótima professora pra isso, que foi a Cersei, e foi o Mindinho também, que ajudou pra caramba ela. Não gostei, por exemplo, da história dela ter virado a Rainha do Norte, por exemplo. Porque não faz muito sentido, né? Até porque os nortenhos, eu acho que eles não aceitariam esse fato. Imagina a Sansa, por exemplo, indo decapitar alguém. Porque pros nortenhos, né? Somente pros Starks, quem dá a sentença tem que brandir a espada. Os caras não usam carrasco, mano. Eles vão lá e vão matar e foda-se, entendeu? A gente vê isso muito bem no primeiro episódio, quando tem o cara lá da muralha, que ele foge, né, dos vagantes brancos. E quando ele foge, ele é condenado à morte. Quem vai matar ele é o próprio Ned. Ele não manda ninguém fazer o serviço pra ele. Consegue imaginar a Sansa fazendo isso? Não, não tem como imaginar. Eu acho que ela se tornou muito mais estrategista, né? A gente pode ver pela filha da putagem que ela fez na última temporada. Ela é muito mais estrategista do que, sei lá, matar alguém, né? Nunca fez isso. Na série mesmo assim, tipo, ela nunca fez, ela nunca precisou sujar as mãos, né, dela. Ela sempre, tipo, teve a Arya que foi lá e fez, né? Mandou matar o Mindinho, por exemplo, quando ela sentenciou o Mindinho à morte e tal. Quem matou mesmo foi a Arya. E isso eu acho que é uma coisa, assim, que não bate com, né, com aquilo que a gente sempre viu na série, por exemplo. O Robb, por exemplo, quando ele vira rei, ele faz exatamente isso. Mas voltando ao assunto, cada personagem, no meu ponto de vista, do Game of Thrones, eles têm características bem marcantes. Bem marcantes. Eles são tudo de ruim ou tudo de bom. Quando é tudo de bom, morre cedo, né? Vamos dizer, por exemplo, Ned Stark. E quando é tudo de ruim, morre um pouco depois ou nem morre. Eles não têm um meio termo. Entendeu? Tipo, ou é muito filha da puta, ou não é filha da puta. Tipo, eles não têm um meio termo. Mas todos eles têm características nossas. Entendeu? Tipo, se a gente for parar pra pensar, por exemplo, na Sansa. Tipo, ela cresceu, ela se desenvolveu e ela se tornou uma mulher mesmo, entendeu? Foi atrás do que ela queria, que era que o Norte se tornasse independente, e se tornou independente, né, novamente. Vamos dizer, tudo bem que, né, vamos combinar que ser irmã do rei ajuda um pouco, mas, né, ela conseguiu aquilo. E é muito engraçado que quando você começa a ler e você vê a garota tonta que ela era antes, ela não gostava do Norte, ela não gostava de estar lá. Ela queria mesmo ir pro sul. Ela queria, né, ficar lá de Porto Real, com a galerinha lá, tal, comendo bolo de limão, sabe? Tipo, todos uns negócios assim. Ela não se identificava tanto com o norte. Ela foi se tornando realmente uma nortenha com o passar da série, né? Depois de tudo que fizeram, quando mataram o irmão dela, depois ela conseguir fugir. Até mesmo quando ela foge, ela ainda continua com esse ar inocente. Só que a vida foi endurecendo ela. E é o que acontece com a gente. É basicamente o que acontece com a gente, né? Tipo, a vida vai endurecendo a gente pra algumas coisas. A gente é idiota quando é adolescente, quando é pré-adolescente, a gente é totalmente imbecil, a gente acha que a vida, nossa, meu Deus, uma festa, uma beleza. Não vejo a hora de fazer 18 anos pra fazer o que eu quiser da vida, morar sozinho, comprar um carro. E a gente sabe que não é assim que acontece, mas quando a gente é jovem, a gente pensa desse jeito. Ela, no ver dela, ela pensava que a vida era uma canção linda, maravilhosa, que falava sobre heróis e honra e tudo mais, e não era assim que funcionava. Ela viu, ela teve que sofrer para poder ver que não é assim que funcionava. E é assim que a gente amadurece também, tomando na tarraqueta, né? E outra personagem também, assim, pra quem me conhece, pra quem sabe, né? Eu já falei, eu sou extremamente viciada nessa série, né? Que a gente vê também toda essa... Na verdade, todos os personagens evoluíram. Eu acho que o que não evoluiu tanto, que foi desde o começo, foi
filha da puta. E foi até o final, foi a Cersei. Mano, aquela mulher é uma lazarenta. Uma lazarenta. Eu vou fazer outro vídeo depois falando um pouco da personagem em si. Só que ela também tem traços nossos, entendeu? Ela tem coisas nossas também. Principalmente algumas mulheres por aí, né? Mas ela tem muito isso, tipo, eles pegaram muito bem, principalmente o livro, né? Os livros, eles pegam muito bem essas características que é nossa e eles colocam em personagens, ou eles colocam demais em alguém e a gente vai vendo essa evolução. Eu, por exemplo, lendo assim agora assim e lembrando da série, eu realmente vejo que a Sansa não é nada mais do que uma garotinha pré-adolescente, uma adolescente de hoje em dia, entendeu? Talvez não tanto de hoje em dia, porque hoje em dia as adolescentes estão meio pá virada, né? Elas não estão mais espertas que eu, que já tenho quase 30 anos. Vai entender. Mas eu lembro quando eu era mais jovem, o pensamento que eu tinha antes e o pensamento que eu tenho agora. A vida me moldou totalmente de uma outra forma. Eu não era, tipo, essa pessoa, né? O pessoal acha que eu sou meio doida da cabeça. Tá, eu sou um pouquinho. Mas assim, tipo, não era, ou, sei lá, tão. Não sei, tão dura assim com as coisas, entendeu? A vida acabou me tornando um pouco mais dura para algumas coisas, né? É o que acontece com a gente. Mas é isso mesmo, assim, eu só queria falar um pouquinho sobre eu quero falar um pouquinho sobre os personagens, eu queria falar primeiro sobre a Sansa. Dela não tem muito o que falar, porque, né, a gente viu exatamente o que aconteceu com ela, a gente viu toda essa coisa dela, né, tipo, desde dela sendo idiota, como uma adolescente normal, até sendo uma cuzona, porque ela teve os melhores professores para isso, né. Ela ouviu, ela conseguiu ouvir a Cersei e ela conseguiu pegar um lado dela, sendo que tem muita parte assim, principalmente na série que você olha, que você lembra, que ela lembra muito a Cersei. Por isso que eu acho que se tivesse, por exemplo, uma continuação, ela não seria uma boa rainha, ela seria uma rainha muito cuzona. Nossa, eu queria muito que tivesse uma continuação, velho. Queria muito. Muito mesmo, porque o que cagaram no final. Deixaram, tipo, meu, eles simplesmente defecaram em todas tipo, as coisas que tinham antes, sabe? Assim, todas as profecias, eles cagaram em cima em todas as profecias, velho. Foi, tipo, uma bosta. Mas, né, enfim. Tem muita pessoa que gostou, que achou totalmente incrível. Ai, não, Jon Snow matou a Daenerys. E aí, então, o Drogon vai e queima o Trono de Ferro por uma questão filosófica. E leva o corpo da Daenerys pra algum lugar. Ele simplesmente pega o corpo dela e sai voando. E aí? Sai voando pra onde? E depois até mesmo no conselho, né? Quando o Bran tá lá como rei, né? Porque, vamos dizer assim, que tiveram que construir um negócio pra cadeirante lá pra dar, né? No rei. Mas, tipo, meu, mesmo no conselho, eles falam que eles acabaram vendo os passarinhos lá. Viram o Drogon voando. E é numa região que realmente tem aquela a sacerdotisa vermelha lá que consegue trazer as pessoas de volta à vida, né? Seria uma coisa muito interessante isso de se ver. Porque mano, sem brincadeira, se fosse eu escrevendo essa bosta, né? Eu ia pegar, juro pra vocês, eu ia pegar, fazer sim, até a cena lá da Daenerys sendo ressuscitada pela sacerdotisa e como vingança, como raiva, né? Porque os Targaryen é tudo meio doido. Como raiva, simplesmente pegar o dragão dela, sem avisos nenhum, sem imaculado, sem ninguém, né? Até porque eles foram pra outro lugar. Mano, do que não deu pra entender, porque os caras adoravam a mulher. Aí vem um filho da puta, mata a rainha deles. Eles vão lá e... Ah, não, deixa o cara lá pro norte. Mano, não fez o mínimo sentido. Os caras eram impiedosos, velho. No momento que tivesse matado a Daenerys, eles teriam matado o cara. E depois poderiam ir embora, de boa.
né? Faz parte. Mas se eu, tipo, fosse escrever um negócio do tipo, eu ia pegar e fazer, tipo, mano, é aí que ela ia queimar geral. Foda-se, ia queimar todo mundo. Ela ia sair queimando do norte até Porto Real. Ela ia queimar todo mundo. Porque ganharam. Ai, porque a Arya matou o cara da noite lá. Matou o cara da noite. Mas vamos combinar que o norte não teria. Eles não teriam sequer resistido se não fosse pela Daenerys. Ó, já tô aqui já. O Team Daenerys tá crescendo, né? Mas eu queria realmente falar um pouquinho da série, porque é uma coisa que eu gosto e eu gosto de falar. Eu queria começar, tipo, falar umas coisas, né, que eu gosto, porque sair um pouquinho do tema polêmico, porque o outro vídeo, né, eu descarreguei toda a minha raiva, minha fúria, e quando precisar fazer de novo eu vou fazer, foda-se, não ligo, né, se precisar descarregar as coisas. Mas eu precisava realmente falar sobre, né, sobre a série, que é um bagulho que eu gosto muito, 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 mesmo, assim, tipo, de verdade. Sendo que, meu, às vezes eu pego pra poder ver as melhores cenas, as melhores mortes, porque é muito legal, é muito louco. Tem gente que não gosta, mas foda-se, né? Eu gosto tanto desse universo aí de Game of Thrones, das crônicas de Gelo e Fogo, que eu tenho 4 tatuagens em homenagem a essa porra. Eu tenho o Sito Valar Morgulhos aqui do lado. Eu tenho o dragão da casa Targaryen. Eu tenho 3 dragões aqui, né, pequenininhos. Eu quis fazer pequenininhos, tá? Porque, né, trabalho foda. Mas eu tenho 3 dragões aqui. E eu tenho... Não, são 3. São 3. É isso mesmo. E eu tenho escrito aqui o Be a Dragon, que seja um dragão, né? Que é uma outra coisa, assim, quando eu vou falar da Daenerys, né? Que eu acho que, tipo assim, é bem... Não é, tipo, no sentido de, seja um dragão mesmo, entendeu? Mas no sentido de força, de determinação, de vontade, se for preciso ter raiva, de ter raiva também. Então, por isso que eu fiz um pouco essa tatuagem. Mas depois eu falo disso em outro vídeo. Falo um pouco sobre a Daenerys, depois em outro falo sobre minhas tatuagens e tal. Essas coisas todas aí. Mas valeu por ter assistido o vídeo. Eu vou trazendo outros aqui também, de outros personagens também, que eu gosto e alguns eu gosto, alguns eu não gosto, alguns eu realmente odeio e alguns eu realmente amo, né? Não já dá pra reparar. Mas eu vou trazendo um pouquinho assim, aí, tipo, talvez até mesmo a história das casas também e tal. Conforme for vendo. Porque eu tô lendo, tipo, eu ainda não terminei o livro porque eu comecei, já tem um tempinho, acho que tem um mês mais ou menos que eu comecei. Só que eu tô terminando agora porque eu tenho, né, tô estudando, então, tipo, meio que eu dou uma parada, né? Mas eu sempre, todo dia, pelo menos uma parte assim, eu tento ler. Mas é isso aí. Obrigada por ter assistido o vídeo, né? Esse vídeo que não... Pra quem não é fã de Game of Thrones, né? Caguei o vídeo. Mas obrigada por ter assistido o vídeo. E até o próximo.